Olá, meninas! Hoje a gente vai estar fazendo esta blusa. Vou explicar para vocês o passo a passo do corte e da montagem. A gente vai estar utilizando aquela modelagem a base da blusa que já está pronta. No vídeo anterior a gente explicou para vocês como traçar essa modelagem. Então a gente vai pegar ela e vai estar fazendo uma blusa simples. Aqui tá um babadinho com uma parte de sobreposição, um botão é falso, né? Um acabamento de viés e aqui um acabamento no elástico. Uma peça simples para vocês conseguirem estar fazendo o corte e a montagem. E eu vou explicar o passo a passo, tá? Para vocês entenderem direitinho como que se faz, tá bom? Agora nós vamos explicar para vocês como que vai ser o plano de corte de uma blusa com a modelagem da blusa da base. Ela é bem simples, então a gente tá aqui com aquela base simples que foi explicado no vídeo de modelagem. Aqui a gente tá com 1,20 m de tecido e vamos estar cortando aqui o corpo da blusa. Eu vou cortar para vocês verem a margem de costura que nós vamos deixar aqui. Olha, fio do tecido, vou explicar para vocês o seguinte. A gente pega o tecido, dobra a orelha aqui pra dentro, que aqui tá a orelha, e mede. A medida que tá dando aqui é a mesma medida que está dando aqui. E com isso a gente sabe que encontrou o fio do tecido, porque aqui é o fio. O fio a gente descobre assim. Vamos fazer aqui com o esquadro, que fica melhor para vocês entenderem como que a gente descobre o fio. Pega-se uma dessa linha aqui, que nós estamos aqui com o traçado das linhas da horizontal. Então, você pega aqui na sua modelagem e passa um traço onde está esquadrado, ó, linha reta e linha reta. Então, isso aqui chama fio. O fio do tecido. Em todas as peças da modelagem, descobre-se o fio do tecido e coloca ele certinho sobre o tecido, para que a peça não fique torta depois de pronto, tá? Agora aqui o corte, a gente deixa 1 centímetro para decote. Um centímetro para o ombro. 1 centímetro, pode ser até 1,5, não tem problema, tá bom? Mas menos que isso não pode. Agora, para a largura, pode ser 2 até 3 centímetros. Depois você ajusta a peça, se caso você achar que ficou folgada. Esse tecido aqui, ele tem pouca coisa de elasticidade, porque ele é uma viscose. Então, se você for trabalhar com malha, você pode cortar rente ao seu molde. E se for com tecido com pouca elasticidade, você corta 2 centímetros de margem de costura. E se for com nenhuma elasticidade, você corta com mais. Aí você vai provar e vai ver se há necessidade. Aqui a barra, a gente tá deixando aqui 2 centímetros, porque é uma blusa, então tá vindo na altura do quadril. Tá? Feito isso, aqui essa é a parte das costas da blusa. Aqui eu tô com a parte da frente. Pra ficar mais fácil, pra economia de tecido, a gente tá fazendo desta forma, tá? As outras peças depois a gente corta. Então, traz aqui pra cá, agora. Veja que eu tô invertendo o tecido, mas eu tô invertendo também a modelagem. Só pra ficar mais fácil. Aqui, mesma coisa, vamos saber se tá no fio do tecido. Já está arrumadinho, tá? Coloca aqui. Coloca os alfinetes para prender, que fica melhor para o tecido não escorregar.
decote também 1 centímetro. Apertar aqui. Pronto. Agora nós vamos... Eu falei que é para economizar o tecido, então o que acontece? Agora a gente vai dobrar. Lembra que eu tô trabalhando todo com a parte de cima, pé de estampa que a gente fala. Então, se eu comecei a cabeça para lá e o pé para cá, continua assim na modelagem. Ou vai ser disposta sobre o tecido dessa forma. Principalmente quando você estiver trabalhando com tecido que tem algum tipo de estampa, como um bichinho ou uma planta. Então, você tem que respeitar sempre esse desenho. Então, e tem alguns que muda a tonalidade quando você inverte a posição. Então, você não pode colocar um pra cá e outro pra lá. Digamos que a manga, eu vou cortar as duas aqui. Eu não poderia colocar uma pra cá e uma pra cá. Bom? Então, aqui a gente já vai estar cortando as duas mangas. Eu tô com essa modelagem aqui já calculada para uma manga, digamos, até a altura do cotovelo. Mas eu resolvi que eu vou fazer ela mais comprida. Então, eu vou só deixar o comprimento dela maior aqui. Mas aqui não muda nada. Aqui tá o fio do tecido escrito aqui, ó. Na modelagem já tá escrito aqui, fio do tecido, tá? Então, esse fio do tecido, ele deve seguir até o final aqui, ó. Coloca aqui. A medida que ele der aqui, ó, tá dando 19,5. Então, não tá certo, tem que arrumar. Então, aqui a gente encontrou a medida daqui até aqui, daqui até aqui. E depois do meio pra cá e do meio pra cá. Assim já foi resolvido problemas de fio, não tem que se preocupar que vai dar certo. A roupa, quando você não obedece o fio do tecido, ela fica torcida no corpo. Aqui eu vou dar um pique no meio aqui da manga, ó. Vou dar um piquezinho de leve para determinar que aqui é frente, tá? E aqui é costa. Agora o que vai acontecer? Eu vou dobrar pra cá. E termino de cortar as duas partes iguais. Tá certo. Nesse modelo aqui,
Como ele é uma blusa bem simples, eu vou estar colocando aqui um elástico ou um vivo para arrematar, alguma coisa aqui para ficar bem simplificada, para facilitar o aprendizado. Agora essa peça aqui é um babadinho que eu vou criar para a parte da frente e aqui uma parte para um falso abotoamento. Eu vou estar cortando aqui, mas antes também eu vou explicar para vocês que eu vou precisar de viés. Já que eu vou precisar de viés, então eu vou explicar como que eu vou fazer o corte do viés. O viés é para arrematar o decote. Então, eu vou pegar aqui a parte da horizontal com a parte da vertical. Ó. Então, essa daqui tá no horizontal e essa no vertical. Então, a gente vai simplesmente dobrar uma contra a outra. É só você puxar aqui, pra você saber se tá certo ou não. O que sair aqui é que é o viés. A medida daqui deve ser a mesma daqui. Tá? Esse viés, ele deve ter 3 centímetros de largura. Vou cortar dobrado para adiantar. Eu já vou cortar mais um pedaço só para explicar para vocês como que faz quando você quiser emendar o viés. Quando o seu tecido não é suficiente para cortar o viés inteiro, você precisar de 2 pedaços e fazer a emenda. Observa o direito e o avesso. Então, tá aqui, ó. Então, dessa forma, você vai fazer a emenda assim. Costura, depois desvira. Tá? Então, a gente vai dar continuidade agora cortando esse pedaço aqui que é o babado. E depois a gente já volta explicando pra vocês lá na máquina a montagem dela. Vou mostrar pra vocês agora como que vamos marcar a pence da blusa. Então aqui, ó, nós já estamos com a modelagem sobre, vou tirar ela daqui, tá? Aqui é a cintura, então eu vou deixar um alfinete marcando, tá? Tô tirando o molde sobre ela. E aqui nós vamos dobrar aqui, deixando aquela margem de costura, que a gente já sabe que é 2 centímetros. Passo o ferro. Aqui tem um alfinete que tá marcando, que tá centralizando a cintura, a altura de corpo. Dobra, faz aqui, então, um quadradinho, olha aqui. Né? Ó, então eu tenho um sinal na horizontal e um na vertical. O mesmo eu vou fazer na parte das costas. Eu vou tirar aqui, deixo marcado aqui. Dobra aqui. Puxo para não sair nada torto. Estou mantendo o fio do tecido que está aqui na dobra, certo? Aqui também é a mesma largura. Então, é só manter a mesma medida. Como está aqui na pence, as mesmas medidas que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, na hora de eu fazer essa marcação, eu marco do mesmo jeito, tá? Passo o ferro. Se tiver dúvida, é só pegar a fita e anotar as medidas. Aqui dobra, centraliza ali e marca aqui também. E fica igual fizemos na parte da frente, tá? Aqui, eu estou utilizando uma intertela de papel. Por que intertela de papel? Eu vou dobrar ela, ela vai dar mais firmeza para eu trabalhar.
E nesse caso aqui, eu vou trabalhar assim, eu vou passar uma costura desse lado e uma deste lado, vai ficar totalmente presa essa intertela. Então, se quando lavar a peça, ela se desgrudar, não tem problema, porque ela está costurada. Então, não vai acontecer problema com a sua peça, depois de pronta. E o que aconteceu? Aqui esse tecido é muito mole, então eu passei a intertela para agora eu estar fazendo um acerto aqui de medida. Vou estar tirando aqui umas pontas que tá torto no tecido, tá? Não faço isso antes porque ele tava mole, então depois de intertelado eu consigo. Agora aqui eu já vou então marcar a ferro como é que eu quero esse abotoamento falso da minha blusa. Aqui tá ficando pronto, ó, com 3 centímetros. Tira aqui as pontas. Ó, tô dobrando pra dentro, tá vendo? Dobra aqui. E dobra aqui. Melhor levar arrumadinho já pra máquina pra não ter problema. Então a gente já passa tudo aqui no ferro. Vou passar aqui primeiro. Então vai ficar assim. Aqui no decote e aqui na altura da cintura. E depois a gente coloca os botõezinhos que fica muito bonitinho o acabamento, tá? Agora a gente vai pra máquina pra montar a blusa.